Caros irmãos e irmãs, uma das páginas mais belas e provocativas do Evangelho é a parábola do bom samaritano, um desconhecido exemplar que nos oferece algumas chaves interessantes da leitura sobre o que significa atender as pessoas que estão em situação de exclusão e dor. Nesta parábola, Jesus destaca uma imagem que deve inspirar uma presença comprometida de todo seu seguidor ou seguidora. O relato começa com uma situação dramática. Um homem ferido de morte à beira de um caminho. Várias pessoas passam por ele, um sacerdote, ponte entre os homens e Deus, e um levita, dedicado ao serviço do templo. São incapazes de atendê-lo. Dão meia volta e se vão. Por profissão, ambos conheciam bem a lei de Deus, a cujo serviço estavam, e nela está contida a exigência da humanidade no trato com o semelhante. Nada disso os moveu a vir em socorro do homem semi-morto, caído no caminho. O encontro com Deus no templo não os movia à comunhão com o semelhante em extrema necessidade. Daí terem se desviado do homem semi-morto, passando pelo outro lado do caminho. Fugir do sofrimento é certamente quase um ato reflexo de todos nós. Mas o samaritano, pelo contrário, se deteve, talvez porque sabia o que era ser desprezado. No seu caso, ele era estrangeiro e herege. A experiência da própria dor desperta nele uma grande sensibilidade, ativa um radar especial que detecta a dor alheia e o anima a inclinar-se de maneira quase natural para o mais necessitado. Era um dos seus. Foi suficiente ver o ferido para que se reacendesse a sua compaixão, ou seja, se enternecesse diante da triste situação daquele homem ferido à beira da estrada. Essa comoção primeira é decisiva porque desperta o desejo de atuar. O que se revela realmente pernicioso é a indiferença, a frieza e o não sentimento de tristeza e empatia que faz emergir uma corrente de afeto para com o sofredor. O samaritano ficou afetado ao contemplar o drama do outro. A sequência na maneira de agir do samaritano é preciosa e fica perfeitamente refletida na narração através dos verbos olhar, aproximar-se, enfaixar as feridas, colocar o ferido sobre a cavalgadura, levar, cuidar, retornar. Seus planos foram mudados. Por isso, depois de cumprir as suas obrigações, ele retorna. Esse homem ferido permanece no seu coração. As vítimas da injustiça estão clamando a nós a responsabilidade de ter olhos quando outros os perderam. Educar a visão é deixar-nos olhar pelo outro, pelo pobre, pela vítima do sistema. A honestidade com a realidade reclama de nós uma alteração da nossa visão, um movimento sutil de nossos olhos que nos conduzem a nos colocarmos na mira do outro. Há um corpo caído no chão. Todo o corpo é lugar de comunicação, de comunhão, é apelo
a proximidade e ternura. Dele brota uma voz provocativa que, quando acolhida, nos introduz na trilha da vida eterna, do horizonte do sentido, ao passo que, se rejeitada, como aconteceu ao sacerdote e ao levita, os exclui do espaço da vida. Depois de apresentada a situação concreta através de uma parábola, Jesus relança a questão para o mestre da lei. Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta brota límpida. Não é possível escolher o próximo. Este, na perspectiva de Jesus, irrompe no caminho das pessoas, sem aviso prévio, na condição de vítima do outro sofredor, carente de socorro. Por conseguinte, próximo tem um sentido bem preciso. Não é qualquer pessoa, é o outro necessitado de ajuda. O verdadeiro seguimento de Jesus nos faz virar a cabeça e dirigir o nosso olhar para as margens, para as periferias da história, comprometendo-nos com os prediletos de Deus. Para Jesus, o centro está nas margens. Os marginalizados e excluídos são trazidos por ele ao centro. Por isso, Jesus derruba as barreiras da religião e da raça. Para ele, o verdadeiro culto a Deus acontece nas margens e não nos templos. Na perspectiva cristã, a opção pelos pobres está vinculada a um caminho no qual o ser humano se desvela como pessoa guiada pelo princípio compaixão, sensível ao sofrimento dos outros e feliz por compartilhar seu ser e seus bens com os despossuídos. É preciso abrir os olhos para ver, dispor o coração para comover-se e estender as mãos para ajudar. Assim seja.